Eu trouxe a minha bonita para ajudar a dizer oi e ficar mais fácil de pedir desculpa a vocês por conta do sumiço. Vocês vão resistir essa carinha? Vocês vão resistir essa carinha? Vão me desculpar pelo sumiço? Olha essa carinha! Enfim, olá, gente. Bem-vindos a mais um vídeo, né? De volta. Como eu disse para vocês, as frequências de vídeo vão ficar um pouco bizarras por conta dos compromissos, né? Mas estou de volta e vim trazer a continuação de Expressando Ideias no Passado. Então, agora que vocês já viram essa carinha bonitinha, provavelmente já me perdoaram por ter sumido, nós vamos continuar falando de como expressar ideias no passado. No último vídeo nós falamos de Simple Past, né? Como expressar, como usar, a estrutura e coisas do tipo. E hoje nós vamos falar do Present Perfect, como expressar ideias no passado utilizando o Present Perfect. Então, continuem comigo e é isso aí. Faz de conta que eu tenho uma vinheta. Olha rápido, minha filha. Faz de conta que eu tenho uma vinheta. Antes de mais nada, eu gosto de começar, sempre que eu estou explicando do Present Perfect, dizer em que tipo de situação ele é utilizado. O Present Perfect Tense, assim como o Simple Past, ele pode ser utilizado para expressar ações que aconteceram e terminaram no passado. Então, qual é a diferença entre usar um e usar outro? A grande diferença está, como eu disse no vídeo passado, na relação do tempo. Eu martelei bastante no vídeo passado, quando eu falava de Simple Past, que o tempo para o Simple Past é muito importante. Então, dizer quando a ação aconteceu no Simple Past é muito importante. Por quê? Porque ações que aconteceram no passado em um tempo específico, nós vamos usar o Simple Past. Já o Present Perfect, um dos usos dele é expressar ações que aconteceram no passado, na qual o tempo não é importante. A ação em si é mais importante. Quando aconteceu, não importa. Como eu vou utilizar isso, já que a ação não é importante? Ou eu esqueci, ou eu quero focar na ação, ou realmente para mim não vale muito importante mencionar, não vale muito a pena para mim mencionar quando aconteceu. Então são nesses casos que nós vamos usar o Present Perfect Tense. Tendo compreendido como, né, em que situações utilizar o Present Perfect Tense, vamos agora conversar um pouquinho sobre a estrutura desse tempo verbal. Eu costumo dizer que a estrutura dele é mais ou menos como uma fórmula matemática, onde você vai usar o have, ou has, no caso de he, she or it, e o verbo na forma past participle dele, né? Na forma do passado particípio dele. Então, sabendo disso, é só readaptar essa estrutura de acordo com a frase e com a ideia de que você quer expressar. Mas a forma, né, a fórmula geral desse tempo verbal é o have ou has, acrescentados do verbo principal no past participle. Antes de começar a dar exemplos, né, do Present Perfect, é importante falar do que é esse Past Participle. O Past Participle, na verdade, ele é uma forma verbal. E para saber ele, né, não existe muito bem que uma regra. Com exceção dos verbos regulares, não existe muito bem uma regra para saber a forma do verbo no Past Participle. Por que eu estou falando dos verbos regulares? Né? Por que eu estou falando que eles são tranquilos de se saber? Porque quando eu estou falando dos verbos regulares, a forma do past participle é igual à forma do simple past. Então, se você tem um verbo regular e você sabe que verbos regulares no simple past eles vão ter a terminação ed, logo os verbos do past participle, os verbos regulares no past participle vão ser idênticos no simple past. De novo, exemplos: to dance, to watch, to wash, to like, to love. Então, todos eles são verbos regulares que, quando nós utilizamos ele no past participle, né, na forma past participle deles, eles vão assumir a mesma forma do que o simple past tense. Mas lembrando que past participle não é um tempo verbal, é uma forma verbal, né? Então, como nós poderíamos compor uma frase no present perfect, por exemplo, utilizando um verbo regular? Vamos pegar
Vamos pegar o exemplo do verbo to travel, ok? To travel, que é o verbo viajar. Vamos imaginar que eu quero expressar que eu já viajei para a Europa muitas vezes. Eu já viajei para a Europa muitas vezes. Como vocês podem ver, eu estou querendo expressar uma ação que aconteceu e terminou no passado. Porém, eu não estou dizendo quantas vezes onde, né? Quando eu viajei. Quando dessas muitas vezes foi que eu viajei? Eu viajei muitas vezes ano passado? Viajei muitas vezes quando eu era criança? Viajei muitas vezes no mês passado? Não, eu estou dizendo que eu viajei. Essa ação aconteceu, acabou, mas para mim o tempo não é importante. Para mim, expressar a ideia de que eu viajei muitas vezes para a Europa é importante. Então, primeiro, antes de compor a frase, nós temos que pensar quem vai ser o sujeito, né? O sujeito, eu. Então, nós estamos falando de primeira pessoa do singular. Para a primeira pessoa do singular, o auxiliar vai ser o have. Então, I have. E o verbo principal no past participle, travel. Só que to travel, o verbo to travel é um verbo regular. Logo, o past participle dele tem a mesma forma do simple past. Então, traveled. Então, como é que eu posso dizer que eu viajei para a Europa muitas vezes? I have traveled to Europe many times. I have traveled to Europe many times. Note que não faz o menor sentido você traduzir palavra por palavra, porque você não vai obter a ideia original da frase, né? Então, entender que o present perfect tense, ele se estrutura dessa forma e ele expressa isso que eu expliquei para vocês, ajuda muito no uso correto desse tempo verbal. Então, vamos para mais um exemplo, utilizando verbos regulares, né? Vamos utilizar, por exemplo, o verbo to watch now, o verbo assistir, né? Vamos dizer que ela assistiu, minha filha, vamos dizer que ela assistiu tal filme muitas vezes. De novo, ela assistiu, essa ação já acabou. E eu não estou dizendo quando ela aconteceu, né? Para mim isso não é importante. A ação em si, que ela aconteceu e já acabou, que ela é mais importante. Mas note que agora o sujeito da frase é ela, she, terceira pessoa do singular. Então, para a terceira pessoa do singular, ao invés de usar have, eu vou usar has, ok? So, she has watched that movie many times. She has watched that movie many times. De novo, ela assistiu esse filme muitas vezes, quando não é importante. Se eu quero dizer quando, eu já não posso mais usar o present perfect nesse caso. Então, como vocês puderam notar nos dois exemplos que eu dei para vocês, a estrutura é a mesma. Have or has, dependendo do sujeito da frase, mais o verbo no past participle. Lembrando que não necessariamente precisa ser o pronome, né? Eu, você, ele, ela. Às vezes pode ser até um nome, ou alguns nomes das pessoas que vão fazer essa modificação necessária entre have or has. Por exemplo, vamos usar Lucy. Lucy é um nome de uma pessoa do sexo feminino. Então eu poderia trocar para she. Vamos pegar esse mesmo exemplo do filme, né? Lucy has watched that movie many times. Lucy has watched that movie many times. A Lucy assistiu aquele filme muitas vezes. E o mesmo vale, por exemplo, vamos botar dois nomes, Lucy and Audrey. Lucy and Audrey, duas pessoas, they, ok? So, they have watched that movie many times. De novo, quando não é importante, ok? Até aqui tranquilo? Então continue que nós vamos falar das formas negativas e interrogativas do Present Perfect Tense. Para colocar o Present Perfect Tense na negativa, você só vai modificar o verbo auxiliar, ok? Só o verbo auxiliar vai ser modificado. Ao invés de ser have, ele vai passar a ser have not. Ao invés de ser has, ele vai passar a ser has not. Ou as formas contractas deles. Haven't or hasn't. Então vamos pegar, por exemplo, um verbo irregular, ok? Os verbos irregulares, não existe muito bem uma regra na hora de passar eles pro past participle. Então vai ser uma questão de conhecê-los e praticar a ponto de os internalizar, ok? Vamos para o nosso primeiro exemplo da negativa, né? Vamos imaginar
que alguém afirma para mim e fala, nossa, você fez aquele bolo. Eu? Mas eu não fiz aquele bolo. Eu não fiz aquele bolo. Note que em nenhum momento, novamente, o tempo foi mencionado e quando esse bolo foi feito é importante para essa situação. Então, vamos lá. Me? I haven't made that cake. I haven't made that cake. Eu não fiz aquele bolo. Ok? Então, como vocês puderam ver, para fazer a forma negativa, eu só acrescento o not no have. No caso do meu exemplo, eu utilizei a forma contracta, haven't. Ok? Mas eu também posso fazer a mesma coisa com a terceira pessoa do singular, que vai ficar has not ou hasn't. Por exemplo, vamos imaginar que a minha gata não comeu, ok? Sim, ela está aqui, por isso que eu olhei. Vamos imaginar que a minha gata não comeu. Eu posso usar it, né? Porque é um animal, mas como ela tem um apreço muito grande por mim, a gente vai usar she mesmo. Então, no. She hasn't eaten any food. She hasn't eaten any food. Ela não comeu nada, ela não comeu nenhuma comida. Ok? Então, o it também é um verbo irregular, que no past participle ele vai ganhar a forma de eaten. So, no, she hasn't eaten any food. Então, esses dois exemplos mostram mais ou menos como se utilizar o present perfect tense na forma negativa. Então, vamos entender como se usa na forma interrogativa? Para fazer perguntas, você só vai trocar a ordem entre verbo auxiliar e o sujeito da frase. Então, por exemplo, vamos pegar a frase na afirmativa. She has traveled to Europe many times. She has traveled to Europe many times. Ela viajou para a Europa muitas vezes, né? Aquele exemplo que eu já havia utilizado. Como transformar isso na interrogativa, então? Você vai pegar o auxiliar e trocar ele de posição com o sujeito da frase. Então, has she traveled to Europe many times? Has she traveled to Europe many times? Eu quero chamar a atenção aqui para vocês que quando nós utilizamos tanto na negativa quanto na interrogativa, o verbo principal ele não vai voltar para a forma original, ele vai continuar na forma do past participle, né? Porque isso causa muita dúvida, porque quando a gente está usando o simple past, como vocês viram no outro vídeo, ele retorna na interrogativa e na negativa. No present perfect, não. Ele fica na mesma forma. Então, se é she has traveled to Europe many times, na hora de fazer pergunta, has she traveled to Europe many times? Has she traveled to Europe many times? A mesma coisa com utilizando o have, ok? So, vamos imaginar que eu quero perguntar se você comprou muitos souvenirs na viagem, ok? Não sei quando foi a viagem, só sei que você viajou, não sei quando foi. Have you bought many souvenirs? Have you bought many souvenirs? Você comprou muitos souvenirs? Não sei quando foi. Logo, eu vou fazer essa pergunta utilizando o present perfect. E a estrutura é, trocar a ordem. Então, esse é o uso do present perfect. Sugiro que vocês façam bastante exercício em relação a isso, né? Eu vou voltar com uma parte 2 desse vídeo. Acredito que uma parte 2 e uma parte 3, porque o present perfect ele se estende muito. Eu posso utilizar ele com ever, com already, com never, com just, com for, com since, que ele vai dar uma modificadinha na intenção dele. E um pouquinho no significado dele. Mas isso fica para um próximo vídeo, que eu prometo que eu tento trazer um pouco mais rápido. Caso vocês estejam revoltados, pensa na minha filha, olha como ela é bonitinha. Olha lá ela deitada, gorda pra caramba. Que coisa mais fofa. Vocês não vão me perdoar? Olha lá. Que coisa mais bonitinha, gorda. Mas é isso, gente. Obrigado por ficarem até aqui. Deixarei exercícios para vocês, um link de exercícios, um link com... Link? Nossa, meu Deus do céu. Qualquer pessoa me mataria por estar falando desse jeito. Mas enfim, brasileiro, tô falando no portuguesão mesmo. Mas vou deixar um link de exercícios, um link de listas de verbos no past participle irregulares. Logo, se não tiverem lá, são regulares. Então, é só você colocar na mesma forma. Sugiro que vocês também voltem ao vídeo do Simple Past,
e reassistam esse, ok? Quantas vezes forem necessárias na hora de fazer o exercício. Também peço que vocês deixem um feedback aqui embaixo e eu prometo que eu vou voltar com uma parte 2 e talvez 2, 3 do Present Perfect para falar das palavras que nós podemos adicionar e dar uma ideia diferente. Desculpe mais uma vez, tá uma correria sinistra. Eu não sei como ainda tenho cabelo na cabeça de tanto que eu ando puxando, mas é isso. Pelo menos eu estou voltando, pelo menos eu ainda estou trazendo certos conteúdos, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Esse é English with Dan. Sim, eu não tenho uma vinheta, provavelmente não terei, porque eu gosto de fazer essa palhaçada toda. E até a próxima. Também vou deixar um Instagram aqui. Eu não tenho entrado muito, não tenho mexido muito, porque também não tem tido muita interação. Mas caso role, vai dar uma incentivada de eu entrar lá e falar mais um pouco, tá? Até a próxima. Beijos. Todo mundo dá tchau pra minha filha. Ok, deram tchau. Beleza. Então eu vou continuar postando. Tchau, tchau. Até a próxima.